Bom dia! Esta é a primeira aula sobre o curso de transtorno obsessivo compulsivo e de transtornos relacionados. Esse curso é voltado para profissionais de saúde que atuem na saúde mental. Então, é um curso que eu elaborei pensando não somente no médico, seja o generalista que queira conhecer mais psiquiatria, residente, pessoas que estejam especializando em psiquiatria, mas também pensando no enfermeiro, no psicólogo, no assistente social, no TO, todos os profissionais que possam estar envolvidos com o cuidado de saúde mental. Os objetivos do curso é trabalhar o saber, né, o conhecimento a respeito dos transtornos. Eu gosto muito dessa pirâmide de Miller, assim, como uma espécie assim, de organização, de hierarquia, né, para educação e avaliação. Né? Então, o que a gente vai trabalhar, a base da pirâmide, né, o alicerce de conhecimento que a pessoa precisa saber para atuar nessas áreas. E, obviamente, que nenhum curso exclusivamente teórico vai tirar a necessidade de um saber prático, né? De você, de fato, ouvir da boca do paciente, atender o paciente, né? A gente aprende muito com os pacientes a respeito do quadro clínico, né? Dos transtornos, de como abordar, como tratar, né? É, então, assim, é algo assim, mas para a gente poder sair começando essa navegação, a gente precisa primeiro ter lido o mapa, né? Então, em primeiro lugar, a base, o alicerce teórico, para posteriormente poder começar a pegar a prática. Bom, alguns princípios que eu uso ao elaborar o curso, eu tento fazer ele o mais objetivo e prático possível, né? Eu sempre tento assim selecionar as informações que tenham maior aplicabilidade prática, né? Não gosto muito de ficar falando sobre conceitos teóricos ou coisas que não vão se relacionar com o cuidado do cotidiano. Faço a linguagem mais acessível possível. Eu tento evitar usar muito jargão técnico. Aulas relativamente curtas, né? E por aula relativamente curta, eu digo assim que eu tento jamais passar de 30 minutos da aula. A maioria das aulas vão ter 15, 20 minutos de duração. Algumas mais longas vão se aproximar de 30. Sempre com embasamento científico, né? E esse embasamento eu pego assim de livros textos, de guidelines. Então, assim, o maior tratado brasileiro é o feito pelo Instituto IPQ barra USP de São Paulo, o maior internacional, que é o Kaplan Sadok, dentre os sites de evidência científica, o UpToDate, Dynametrics, que são os dois maiores, e busca direta de artigo científico a respeito também. Então, sempre embasamento científico sempre presente. Eu também coloco assim algumas coisas que são minha opinião, baseado na experiência clínica que eu tenho. Sobre os transtornos mentais que vão ser abordados, vão ser todos os transtornos da família do TOC. Essa família do TOC foi criada no DSM-5, né, que foi publicado em 2014. Então, obviamente, a gente tem o transtorno obsessivo compulsivo. TOC é uma doença muito famosa, né, assim, que todo mundo sabe reconhecer alguns quadros clássicos a respeito. Né? O TOC é caracterizado pela presença de pensamentos, imagens ou sensações obsessivas, né, que são muito repetitivas, que vêm contra a vontade da pessoa, que a pessoa reconhece que é absurdo, que é errado, mas não consegue evitar aquilo. E o comportamento compulsivo, né, que também é muito repetitivo, que ele é muito ritualizado, tem que fazer de um jeito certo, muitas vezes para poder aliviar aquele pensamento obsessivo. O TOC tem uma variedade de quadros clínicos muito grandes, né? A pessoa pode ter TOC relacionado à contaminação, limpeza, organização, simetria, alinhamento, checagem e verificação, mas também pode ter TOC relacionado com conteúdo sexual, com conteúdo agressivo, violento. Então, o TOC é assim, uma doença que tem uma apresentação clínica muito diversa e é importante que a gente saiba reconhecer os quadros que estão além dos clássicos. E mesmo na pessoa que tem algum quadro clássico de TOC, investigar ativamente outras formas que o TOC se manifesta, que às vezes a pessoa não fala espontaneamente, tanto por vergonha quanto por medo.
O transtorno de acumulação, esse também é um transtorno que ganhou uma categoria própria com o DSM-5. Até então já sabia da existência dele, mas ele era considerado uma variante do TOC. Só que ele foi desmembrado, na minha opinião, com bons motivos, por causa que ele tem uma diferença importante do TOC, né? Apesar de você ter comportamento obsessivo de acumular ativamente as coisas, ou mesmo a pessoa que não tem aquisição, mas que ela não tem a compulsão de não descartar jamais os objetos e fazer aquelas pilhas de objetos em casa, né? Muitas vezes com coisa velha, coisa antiga, quebrada, ou até com lixo mesmo. A pessoa com transtorno de acumulação, ela geralmente não percebe ou não admite que o comportamento dela é absurdo, que não se deve fazer aquilo, o que é muito contrastante com o TOC, que a grande maioria dos pacientes percebe que tanto os pensamentos quanto o comportamento é absurdo. Então, assim, o transtorno de acumulação, a gente chama assim que os sintomas são egossintônicos, né? Que a pessoa se identifica com os sintomas, enquanto no TOC eles são egodistônicos, né? Que a pessoa não se identifica com os sintomas, não quer ter eles, quer se livrar daquilo. O transtorno de escoriação, né? Ou skin picking, né? Em que a pessoa arranha, fica escoriando, beliscando, unhando a pele repetidamente até formar lesões visíveis. A tricotilomania, que é o transtorno em que a pessoa vai arrancando os cabelos, né? Pode ser o cabelo o cabelo em si, pode ser sobrancelha, cílios, pelos da axila, virilha, pelos do braço, da perna. Arranca os pelos e pode jogar eles fora depois, ou pode colocar na boca, pode fazer uma série de rituais com o cabelo. E ela faz isso numa quantidade, numa frequência, ao ponto de deixarem áreas sem cabelo, né? De fazer áreas de alopécia por retirar o cabelo. O transtorno dismórfico corporal, em que a pessoa enxerga a parte do corpo de uma forma muito feia, deformada, monstruosa, quando aquela deformação não existe. Então a pessoa assim, tem um nariz normal, um nariz assim que é um pouquinho maior, um pouquinho torto, nem é grande coisa, mas para a pessoa ela acha como se fosse o nariz mais feio do mundo, fosse uma coisa horrorosa, todo mundo fica reparando no meu nariz, e que muitas vezes não vai, mesmo se a pessoa fizer um procedimento estético para corrigir aquele defeito percebido, aquilo não vai melhorar, a pessoa vai continuar achando que tem um problema no nariz mesmo depois de ter operado o nariz. Eu estou falando do nariz, mas pode ser de qualquer parte do corpo. E outros transtornos da família do TOC são bem menos comuns, bem menos frequentes, vai cair descrição assim de transtorno semelhante aos anteriores, mas que não preenchem todos os critérios diagnósticos, ou transtornos semelhantes, com sintomas semelhantes aos anteriores, só que induzidos por uma condição médica geral, induzidos por uso de substância. Sobre os tópicos abordados dentro de cada um desses transtornos mentais, eu incluo aqui a importância e a epidemiologia que esses transtornos apresentam, o quadro clínico, os critérios diagnósticos, como que é a evolução e o prognóstico da doença, né? Como que é o curso clínico esperado, fatores de risco e de etiologia, comorbidades psiquiátricas comuns de acontecerem com o transtorno, como que é feita alguns princípios gerais, né? Alguns elementos chaves da avaliação desses transtornos, e por fim eu falo sobre o tratamento, tanto o tratamento medicamentoso quanto não medicamentoso. Bom, e aqui são os meus contatos, espero que vocês aproveitem bastante, um grande abraço e até a próxima aula.